Não abra essa porta. Se ele colocou no pescoço dela o colar que escolheu para o nosso aniversário, então já respondeu tudo o que eu ainda pretendia perguntar. Na noite em que completava 9 anos de casamento, Helena Valença chegou a um restaurante nos Jardins para surpreender o marido e encontrou Caio diante de outra mulher. Em vez de entrar e exigir explicações, ela deixou a aliança sobre o balcão e desapareceu antes que ele soubesse que tinha sido visto. Na manhã seguinte, porém, Helena descobriu que não perdera apenas o casamento. Seu nome também estava sendo apagado da empresa que ajudara a construir. O que Caio chamou de abandono seria, para ela, o primeiro passo de uma reconstrução silenciosa. O gerente do Maison Verano já tinha a mão na maçaneta quando Helena segurou seu pulso com delicadeza. Do outro lado da porta de madeira escura, Caio estava em pé, atrás de Bianca Sampaio, afastando os cabelos dela para prender um colar de diamantes em torno de seu pescoço. A peça capturou a luz do lustre e devolveu um brilho frio, quase branco, que Helena reconheceu antes mesmo de enxergar o fecho. Ela havia escolhido aquele desenho 3 meses antes, depois de ouvir o marido dizer que o 9º aniversário merecia algo que não pudesse ser comprado às pressas. Senhora Valença, talvez haja algum engano, murmurou o gerente pálido. Helena não tirou os olhos da fresta. Não há. Lá dentro, Bianca tocou a joia e perguntou com um sorriso baixo: "E se ela vier?" Caio demorou um segundo para responder. Helena não faz cenas. Bianca inclinou a cabeça. "Porque confia em você." Ele pegou a taça de vinho. "Porque sabe que eu sempre volto para casa." O gerente fez menção de abrir a porta, mas Helena apertou um pouco mais seus dedos. "Não abra essa porta. Se ele colocou no pescoço dela o colar que escolheu para o nosso aniversário, então já respondeu tudo o que eu ainda pretendia perguntar." A voz dela não tremeu. Isso foi o que mais assustou o homem. Helena ainda segurava uma caixa fina embrulhada em papel azul marinho. Dentro havia um caderno de couro com as iniciais de Caio gravadas à mão e uma carta que ela reescrevera 4 vezes. Não era um pedido de amor, era uma proposta para que depois de 9 anos, trabalhando na sombra, ela assumisse oficialmente a diretoria de estratégia da Valença Desenvolvimento. Durante muito tempo, Helena acreditara que a discrição protegia o casamento. Ela criava modelos financeiros, revisava aquisições, apontava riscos e deixava Caio apresentar tudo ao conselho. No começo, ele dizia que aquilo seria temporário. Depois, passou a agradecer apenas em casa. Por fim, começou a agir como se as ideias sempre tivessem sido dele. Naquela noite, Helena pretendia exigir uma mudança sem ameaças e sem lágrimas. Mas através da porta, ouviu Bianca dizer: "Até segunda-feira, precisamos bloquear todos os acessos antigos." Caio franziu a testa. O acesso dela não interfere no projeto. Interfere se ela descobrir para onde o dinheiro está indo. Helena baixou os olhos para o fecho do colar. Havia ali uma pequena marca, em forma de estrela partida, o código de uma coleção exclusiva da joalheria Sampaio. A mesma marca aparecia nos documentos de uma parceria de marketing que ela havia recusado meses antes por falta de transparência. Naquele instante, a traição deixou de ser apenas íntima. Havia alguma coisa sendo escondida dentro da empresa. Ela colocou a caixa sobre o balcão e tirou a aliança devagar. O metal deixou uma faixa clara em seu dedo. "Entregue isto ao Sr. Valença." Quando ele pedir a conta, disse: "Deseja que eu chame um carro?" perguntou o gerente. Helena respondeu que não. Precisava andar. Saiu pelo corredor lateral do restaurante, atravessou o jardim interno e alcançou a rua sem que ninguém a anunciasse. São Paulo pulsava ao redor dela, com buzinas faróis e motocicletas, cortando a noite dos jardins. Dentro da bolsa, o celular vibrou. Era uma mensagem de Caio. A reunião atrasou. "Não me espere acordada." Helena leu 2 vezes, não por dúvida, mas porque queria guardar a exata banalidade da mentira. Em vez de responder, transferiu para uma conta pessoal apenas o valor que já era legalmente seu e bloqueou o cartão compartilhado. Depois ligou para Lúcia, a governanta que trabalhava no penthouse havia 6 anos. "Preciso que coloque 2 malas no elevador de serviço. Somente minhas roupas. Meus documentos e o caderno preto da gaveta do escritório." Lúcia se calou por alguns segundos. "Dona Helena, aconteceu alguma coisa."
Ela olhou para o reflexo do próprio rosto na vitrine de uma loja fechada. Aconteceu, e eu não vou fingir que não vi. Quando Caio chegou ao apartamento pouco depois da meia-noite, encontrou a sala iluminada, mas vazia. O presente estava sobre a mesa de mármore ao lado da aliança. Ele abriu a caixa com pressa e viu o caderno, porém a carta não estava mais ali. Helena a retirara antes de sair. Não queria que aquela tentativa de parceria fosse usada como prova de dependência. Caio ligou uma vez, duas, 9 vezes. O telefone tocou sem resposta. Em seguida, recebeu uma mensagem curta. Não precisa procurar uma explicação que você já escolheu dar com seus atos. O sangue lhe subiu ao rosto. Helena, onde você está? Escreveu. Volte para casa e vamos conversar como adultos. Ela não respondeu. Bianca telefonou minutos depois. Ela esteve no restaurante, disse com a voz calculadamente alarmada. Caio ficou imóvel. Como sabe, o gerente me ligou. Ela deixou a aliança. Ele olhou para o caderno. Então ela viu. Ou já sabia e foi até lá para confirmar algo. Caio. Escute. Hoje à tarde alguém tentou baixar arquivos antigos do servidor usando uma credencial ligada ao perfil dela. Helena não faria isso. Você tem certeza? Bianca deixou a pergunta no ar. Ela nunca aceitou o projeto Aurora. Talvez esteja preparando uma saída há meses. Caio fechou os olhos tentando separar culpa de medo. Não conseguiu. Na manhã seguinte, Helena estava sentada no banco traseiro de um carro por aplicativo, a caminho da rodoviária do Tietê, quando percebeu que sua senha corporativa não funcionava. Tentou acessar o e-mail profissional e recebeu a mensagem de conta desativada. Logo depois, o advogado da família Valença ligou. Sua voz vinha polida demais. Dona Helena, o Sr. Caio, solicitou a suspensão preventiva dos seus acessos até que possamos esclarecer uma possível retirada de dados estratégicos. Ela demorou um momento para compreender. Ele está me acusando de roubo. Ninguém usou essa palavra, mas decidiu me tratar como alguém que precisa ser impedida de entrar. O advogado respirou fundo. A senhora saiu sem informar destino e levou materiais do escritório. Helena olhou para o caderno preto dentro da bolsa. Não continha arquivos da empresa, apenas anotações pessoais, apenas cálculos feitos à mão e versões iniciais de modelos que jamais haviam sido registrados em seu nome. Diga ao Caio que tudo o que levei foi escrito por mim antes de ser apresentado por ele. Do outro lado houve um silêncio desconfortável. A senhora entende que uma afirmação assim pode gerar consequências. Helena quase riu, mas não havia humor em seu rosto. As consequências começaram ontem à noite. Desligou antes que o advogado respondesse. Pela janela, os prédios de São Paulo se afastavam. Helena sentiu não apenas a dor de perder o marido, mas o pânico de ser apagada da própria história. No escritório da Valença Desenvolvimento, Caio enfrentava uma mesa cheia de conselheiros e um vazio crescente no estômago. Augusto Valença, pai de Caio, ocupava a cabeceira como se ainda presidisse cada decisão do filho. Bianca estava ao lado da tela de apresentação, usando um tailleur branco e o colar de diamantes escondido sob a gola fechada. Não podemos permitir que uma crise conjugal afete o projeto Aurora, disse ela. Os investidores precisam de segurança. Caio encarou os documentos diante de si. A ordem de suspensão de Helena já estava pronta. Bastava assinar. Ela nunca vazou nada, falou. Augusto bateu 2 dedos na mesa. Nunca até agora. Você sempre foi ingênuo quando o assunto era sua mulher. Caio sentiu o velho golpe atingir o lugar exato. Desde menino, o pai transformava necessidade em vergonha. Helena saiu levando um caderno com informações sensíveis, acrescentou Bianca, e havia atividade incomum ligada ao acesso dela. Ligada não significa feita por ela, respondeu Caio. Bianca baixou os olhos como quem lamentava ter de dizer o óbvio. Então ligue para ela, peça que volte e entregue o material. Caio olhou o celular. Nenhuma resposta. Augusto empurrou a caneta em sua direção. Um líder protege a empresa antes de proteger sentimentos. Caio assinou. O traço saiu mais forte do que pretendia. Naquele momento, sem saber, ele transformou a ausência da esposa em uma acusação oficial. Helena chegou a Curitiba no fim da tarde com 2 malas, uma pasta de documentos e menos certezas do que deixava transparecer. Escolhera a cidade porque Marina, amiga de universidade, oferecera um quarto sem fazer perguntas. No apartamento perto do centro cívico,
O cheiro de café contrastava com o perfume caro em suas roupas. Marina a abraçou e só então Helena percebeu quanto estava cansada. Você vai pedir o divórcio? Perguntou a amiga depois de algum tempo. Vou. E a empresa? Helena abriu o caderno preto sobre a mesa. Havia páginas e páginas de projeções riscos, mapas de expansão e notas sobre o projeto Aurora. A empresa nunca foi minha no papel. Marina folheou uma página e reconheceu o nome de Caio repetido nas margens. Mas foi construída com isto. Helena fechou o caderno. Fui eu quem permitiu que ninguém soubesse. A frase doeu mais que o colar. Ela poderia culpar Caio por ter aceitado o silêncio, mas precisava reconhecer que também o alimentara. O advogado enviou uma proposta de separação amigável, uma cláusula de confidencialidade e dinheiro suficiente para uma vida confortável. Helena leu até o fim. Caio não pedia desculpas. Pedia que ela não falasse. Ela ligou para ele naquela mesma noite. Caio atendeu no primeiro toque. Onde você está? A voz dele misturava alívio e raiva. Isso deixou de ser da sua conta quando você assinou a suspensão dos meus acessos. Você desapareceu levando o material da empresa. Material que eu escrevi. Então é isso. Você vai dizer agora que construiu tudo sozinha. Helena fechou os olhos. A sala de Marina estava silenciosa, mas Helena ouvia o eco do penthouse onde vivera. Não. Eu vou dizer que construí ao seu lado e que você se acostumou tanto a receber crédito sozinho que passou a acreditar na própria versão. Caio respirou pesadamente. Você me seguiu ao restaurante. Eu fui comemorar nosso aniversário. O silêncio dele confirmou que ainda esperava alguma acusação histérica que pudesse rebater. Helena continuou. Vi o colar. Ouvi Bianca falar dos acessos e do dinheiro do projeto Aurora. Você não entende o contexto. Essa frase é o túmulo de quase todo o casamento Caio. Ele baixou a voz. Volte para São Paulo. Nós podemos resolver isso. Você não quer resolver. Quer controlar o modo como eu saio. Helena olhou a proposta de separação. Não aceito o dinheiro. Não assino a cláusula. E não volto. Na segunda-feira, Caio convocou uma reunião com os diretores e informou que Helena se afastara por motivos pessoais. Quando um dos executivos perguntou quem assumiria as análises estratégicas que ela revisava informalmente, Bianca respondeu: antes dele, a empresa não pode depender de alguém sem cargo oficial. A frase caiu como uma sentença. Caio não a corrigiu. Caio aprovou a continuidade do projeto Aurora, embora os números parecessem menos sólidos do que antes. Em Curitiba, Helena recebeu por e-mail a ata resumida da reunião enviada por um funcionário antigo que respeitava seu trabalho. Seu nome não aparecia em nenhuma linha. As projeções que ela criara estavam anexadas sob o título de Metodologia Institucional. Helena leu tudo sem chorar. Depois apagou o contato do marido, retirou o sobrenome Valença das redes profissionais e abriu uma página em branco no computador de Marina. No alto, escreveu apenas Helena Duarte. Abaixo. Começou a reconstruir seu currículo com os poucos projetos que podia aprovar. Antes de dormir, guardou a aliança em um envelope e o caderno preto na mala. O casamento terminara atrás de uma porta que ela escolhera não abrir. Mas a mulher que saía daquela noite ainda teria de aprender a abrir todas as outras. Nos primeiros 20 dias em Curitiba, Helena descobriu que recomeçar era mais humilhante do que partir. Ela enviou currículos para bancos, consultorias e gestoras de investimento, mas as respostas vinham com a mesma delicadeza. Cruel, experiência relevante, porém difícil de comprovar. Quando citava a expansão da Valença Desenvolvimento, perguntavam qual cargo ocupava. Quando explicava que atuava informalmente ao lado do marido, os recrutadores sorriam como se ela tentasse transformar conversas de jantar em competência profissional. Marina a observava voltar para casa com os ombros retos demais e o rosto cada vez mais cansado. Você precisa dizer que aqueles modelos eram seus, insistiu numa noite. Helena fechou o notebook. Dizer não basta. Eu não tenho assinatura ata nem e-mail oficial. Marina colocou uma xícara de café diante dela. Então construa algo que tenha. Helena sabia que a amiga estava certa. Mas a frase feria um ponto que ainda sangrava. Durante 9 anos, ela escolhera a confiança em vez da prova.
Agora cada silêncio antigo parecia um documento assinado contra si mesma. A oportunidade surgiu numa terça-feira chuvosa, em um anúncio quase escondido para analista de risco na Vértice Capital. O cargo pagava menos do que Helena ganhava com dividendos matrimoniais, mas ela se candidatou sem mencionar o sobrenome Valença. 2 dias depois, recebeu um teste a analisar uma rede de clínicas regionais com dívidas crescentes e recomendar compra, reestruturação ou abandono. Helena passou a madrugada examinando números e percebeu uma inconsistência pequena nas despesas de manutenção que alterava toda a projeção. Em vez de responder apenas ao que fora pedido, montou 3 cenários e incluiu o custo humano de fechar unidades em cidades menores. Na entrevista, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar severo folheou o relatório sem elogiar. Era Marta Figueiredo, fundadora da Vértice. Seu currículo diz pouco e seu trabalho diz muito, comentou. Helena sustentou o olhar. Meu currículo foi escrito tarde. Marta encostou a caneta na mesa. Ou foi escrito por outra pessoa. Helena não desviou. Também. A resposta pareceu interessar mais do que qualquer explicação. Marta ofereceu uma vaga temporária de 6 meses e acrescentou: aqui ninguém recebe crédito por sofrer. Recebe por entregar. No primeiro mês, Helena percebeu que inteligência sem voz continuava sendo invisível. Em uma reunião sobre uma empresa de logística, ela identificou que o problema não estava nas dívidas, mas numa rota de expansão mal calculada. Preparou uma análise precisa, porém permitiu que o diretor da equipe conduzisse a apresentação. Quando ele descartou sua conclusão diante do comitê, Helena não o corrigiu. Marta esperou o fim e perguntou de quem era a tese original. O diretor hesitou. E Helena respondeu: tarde demais. Na semana seguinte, Marta exigiu que ela defendesse sozinha uma recomendação de investimento. Helena entrou na sala com todos os números certos, mas falou como quem pedia desculpas por ocupar espaço. Um conselheiro questionou a origem de suas premissas. Ela se fechou, respondeu apenas o necessário e perdeu o apoio da mesa. A proposta foi rejeitada. Depois, Marta a chamou ao gabinete. Você não perdeu porque estava errada. Perdeu porque ninguém confia numa pessoa que esconde a própria convicção. Helena apertou os dedos sobre o colo. Aprendi que falar demais custa caro. Marta respondeu sem suavidade. E está descobrindo que falar de menos custa o seu nome. Enquanto Helena aprendia a existir profissionalmente, Caio trabalhava para transformar a ausência dela em uma versão aceitável para o mercado. O divórcio ainda não fora concluído, mas assessores já repetiam que o casal enfrentava diferenças irreconciliáveis. Quando um colunista empresarial perguntou por que Helena não aparecia mais nas reuniões informais da família, Bianca sugeriu a resposta. Ela decidira buscar novos interesses longe de São Paulo. Caio não mentiu diretamente, mas permitiu que todos entendessem que a esposa abandonara o casamento quando a empresa mais precisava de estabilidade. Na primeira entrevista pública após a separação, afirmou que decisões pessoais não poderiam interferir no futuro da Valença Desenvolvimento. Helena assistiu ao vídeo no celular durante o almoço e sentiu uma raiva limpa, diferente da dor do restaurante. Ele está apagando você, disse Marina. Helena desligou a tela. Não, está protegendo a imagem que construiu. A diferença parecia pequena, mas importava. Se Caio a atacasse por ódio, seria mais fácil enfrentá-lo. O problema era que ele realmente acreditava ter o direito de escolher qual parte da história seria lembrada. Bianca aproveitou o espaço deixado por Helena com uma eficiência que quase merecia admiração. Assumiu a coordenação de relações estratégicas do projeto Aurora e aproximou a empresa da Sampaio Joias, apresentando a parceria como símbolo de sofisticação para os novos empreendimentos. O plano previa edifícios residenciais de luxo, áreas comerciais e uma campanha nacional capaz de devolver prestígio às duas marcas. Augusto Valença aprovou a ideia porque gostava de projetos que pareciam grandes antes de serem sólidos. Caio hesitou diante de alguns números, mas Bianca sabia onde tocar. Helena sempre enxergava risco antes de oportunidade, disse numa reunião privada. Talvez por isso, você nunca tenha conseguido mostrar do que é capaz, sem pedir autorização. A frase o feriu exatamente como ela pretendia. Caio aprovou a primeira fase.
Nos meses seguintes, os custos começaram a superar as previsões. Mas os relatórios eram apresentados com gráficos elegantes e promessas de valorização futura. A ausência de Helena deixou de parecer um problema, tornou-se um argumento para que ninguém mencionasse a prudência que ela representava. O acordo de divórcio chegou a Curitiba numa pasta cinza. Caio oferecia um apartamento, uma quantia suficiente para vários anos e a manutenção de parte dos benefícios sociais da família. Em troca, Helena deveria assinar confidencialidade ampla sobre decisões internas, reuniões privadas e qualquer contribuição não formalizada à empresa. Ela leu cada cláusula 2 vezes. Não havia pedido de desculpas, apenas uma tentativa sofisticada de comprar silêncio retroativo. Seu advogado recomendou aceitar. Você não tem provas documentais suficientes para disputar autoria sobre estratégias corporativas, explicou, e prolongar isso pode prejudicar sua nova carreira. Helena olhou pela janela do escritório para o trânsito úmido de Curitiba. Durante alguns minutos quase cedeu. O dinheiro significava independência imediata e a cláusula a pouparia de reviver o casamento em público. Então percebeu que aceitar seria repetir o mesmo erro com uma assinatura oficial. Pediu a retirada da cláusula e abriu mão do apartamento. Caio telefonou naquela noite. Você está recusando por orgulho. Helena respondeu com calma. Estou recusando porque não quero receber para continuar desaparecida. Ele ficou em silêncio antes de dizer. Você escolheu ir embora. Ela sentiu a antiga vontade de explicar tudo, mas a conteve. E você escolheu o que fazer depois que eu fui. Na Vértice, os 6 meses terminaram com uma nova avaliação. Marta entregou a Helena um caso real, uma rede de hotéis familiares em recuperação judicial com 2 propostas de aquisição sobre a mesa. Você terá 20 minutos diante do comitê, avisou. Se esconder sua tese atrás de um relatório, acaba aqui. Helena passou 3 dias trabalhando e pela primeira vez não pediu que ninguém apresentasse por ela. Na reunião, um conselheiro interrompeu sua explicação para dizer que o plano era conservador demais. Helena respondeu, sem elevar a voz. Conservador é preservar caixa quando a dívida pode ser renegociada. Covarde seria fechar hotéis lucrativos para produzir um ganho rápido e chamar isso de eficiência. O homem arqueou as sobrancelhas. Marta não interveio. Helena continuou, apontou os riscos sociais, os ativos subestimados e a possibilidade de recuperar a operação sem destruir a marca. O comitê aprovou sua recomendação por maioria. Ao sair, Marta lhe entregou um crachá definitivo. Hoje você não pediu licença para estar certa. Helena segurou o cartão com o próprio nome impresso e sentiu algo que não experimentava. Havia anos reconhecimento, sem intimidade, favor ou dívida emocional. Quase 11 meses após deixar São Paulo, Helena recebeu acesso a um banco de dados de empresas monitoradas pela Vértice. Ela pesquisava construtoras expostas ao aumento de custos quando encontrou um relatório sobre a Valença Desenvolvimento. O nome apareceu na tela com uma classificação de risco moderado, mas as notas de rodapé mostravam sinais que poucos perceberiam: crescimento financiado por dívida de curto prazo, contratos promocionais acima do valor de mercado e dependência excessiva do projeto Aurora. Helena abriu os anexos e reconheceu a estrutura de uma projeção que escrevera 2 anos antes. Bianca havia mantido as premissas de valorização, mas removido os limites de exposição e os gatilhos de saída. Era como olhar para uma ponte construída a partir de seu desenho, porém sem os pilares centrais. Marta se aproximou sem anunciar. Conhece essa empresa? Helena demorou um segundo. Conheço a forma como ela pensa. Marta leu a tela e o que vê Helena ampliou os números. Uma empresa tentando provar que não precisa de cautela. Quanto tempo Helena calculou mentalmente? Se continuarem assim, menos de 3 anos antes de perderem o controle. Marta não perguntou se Helena queria salvar Caio. Perguntou se ela seria capaz de analisar a empresa sem transformar o relatório numa carta de vingança. Helena fechou o arquivo e respondeu que sim, embora ainda não tivesse certeza. Durante as semanas seguintes, produziu um estudo independente sobre o setor sem mencionar a relação pessoal. Descobriu que parte das despesas de Aurora estava ligada a campanhas da Sampaio Joias, eventos privados e contratos de exclusividade que beneficiavam empresas próximas à família de Bianca.
Nada era ilegal de forma evidente. Tudo era apenas caro demais, opaco demais e conveniente demais. Helena guardou as observações em uma pasta interna com acesso restrito. Não podia denunciar o que ainda não conseguia provar, nem interferir numa empresa da qual fora oficialmente afastada. Pela primeira vez, a impotência não a fez fugir. Fez com que esperasse. Naquela noite, ao sair do escritório, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Dona Helena, eles estão usando suas projeções para justificar a Aurora e estão mudando os números depois das reuniões. Não havia assinatura, apenas uma fotografia desfocada de Bianca diante de uma tela usando o mesmo colar de diamantes. Helena permaneceu alguns minutos sob a marquise do prédio da Vértice, ouvindo a chuva fina atingir a calçada. A imagem no celular não provava fraude, traição empresarial ou qualquer crime. Provava apenas que o passado continuava se movendo sem ela. Marina ligou perguntando se chegaria para o jantar e Helena respondeu que sim. Antes de guardar o telefone, ampliou a fotografia e observou o fecho do colar. A pequena estrela partida estava nítida o bastante para confirmar o código que vira no restaurante. Pela primeira vez, entendeu que aquela joia talvez não tivesse sido comprada apenas como presente para uma amante. Poderia ter sido registrada como parte de uma campanha paga pela própria Valença Desenvolvimento. Helena respirou fundo. Ainda não tinha cargo, influência ou documentos suficientes para enfrentar Caio e Bianca. Tinha apenas um nome recém-recuperado. Um trabalho que começava a conquistar e a certeza de que Aurora havia sido construído sobre escolhas que um dia cobrariam seu preço. Ela salvou a imagem, encaminhou a mensagem ao setor de integridade da Vértice e entrou no carro. Não era vingança. Ainda não. Era a primeira vez que seu silêncio deixava de ser rendição e passava a ser preparação. 3 anos depois da noite em que deixou São Paulo, com 2 malas e um caderno preto, Helena voltou à cidade no banco traseiro de um carro da Vértice Capital. A paisagem da Marginal Pinheiros corria atrás do vidro sob um céu branco, enquanto torres de escritório se erguiam como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. O crachá em sua bolsa trazia um cargo que ela nunca imaginara alcançar tão cedo, presidente do Comitê de Reestruturação e Investimentos Especiais. Marta lhe entregara a responsabilidade sobre a operação mais delicada do ano, sem mencionar o passado. A Valença Desenvolvimento havia descumprido metas financeiras, perdido acesso a novas linhas de crédito e colocado parte das ações como garantia de dívidas. A Vértice comprara uma parcela relevante desses créditos e liderava agora a negociação que decidiria se a empresa seria preservada ou dividida. Você pode recusar, dissera Marta, antes da viagem. Helena fechara o dossiê e respondera. Se eu recusar por causa dele, continuo deixando Caio decidir o tamanho da minha vida. Quando o carro entrou na Faria Lima, ela viu no alto de um edifício o logotipo prateado da empresa que ajudara a construir. Não sentiu triunfo. Sentiu o peso de uma porta que finalmente teria de abrir. Na sala principal do conselho, Caio aguardava com o paletó fechado e as mãos apoiadas sobre a mesa. Os últimos meses haviam deixado marcas discretas em seu rosto, linhas que nenhum assessor de imagem conseguia esconder. Bianca ocupava a cadeira à direita, usando um vestido bege e o colar de diamantes sobre a pele, como se aquela joia fosse um cargo. Augusto Valença permanecia na cabeceira mais velho, porém, ainda incapaz de aceitar que o sobrenome da família já não controlava tudo. Quando a porta se abriu, 2 advogados da Vértice entraram primeiro. Helena veio depois. Caio se levantou antes de perceber que o fazia. Por um instante, não viu a executiva de terno cinza e pasta de couro. Viu a mulher que costumava revisar relatórios descalça na cozinha, prendendo os cabelos com um lápis. Helena disse num tom baixo demais para a sala. Ela pousou os documentos diante da cadeira reservada à Vértice. Senhor Valença. Bianca foi a primeira a recuperar o sorriso. Não nos informaram que a senhora participaria. Helena abriu a pasta. Não vim participar, vim conduzir. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, mas de rearranjo. Todos entenderam ao mesmo tempo que a mulher sem cargo oficial voltara como representante do grupo que poderia retirar o controle da família. A apresentação começou sem espaço para memórias.
Helena mostrou a deterioração do caixa, os compromissos de curto prazo e a dependência do projeto Aurora, cuja receita prevista havia sido adiada 3 vezes. Cada dado era apoiado por documentos auditados, não por lembranças. Caio interrompeu quando ela indicou a possibilidade de venda de ativos. A empresa não está insolvente. Helena voltou o olhar para ele. Ainda não, mas está usando receita futura para pagar decisões passadas. Augusto bateu na mesa. A Vértice comprou dívida com desconto e agora pretende nos tratar como incapazes. A Vértice comprou risco, respondeu Helena. E risco não se ofende. É medido. Bianca inclinou-se para a frente. Talvez seja difícil separar os números de certas mágoas pessoais. Helena não mudou a expressão. Se encontrar uma única premissa baseada no meu casamento, pode contestá-la. Até lá sugiro que conteste os números. Caio percebeu um movimento discreto entre os conselheiros. Alguns escondiam satisfação, outros evitavam olhar para ele. Pela primeira vez, Helena falava naquela sala sem esperar sua autorização. E pela primeira vez todos a escutavam porque o poder de interrompê-la não pertencia mais a ele. Depois da reunião, Caio alcançou Helena no corredor reservado aos elevadores. Você comprou nossa dívida sabendo que era nossa. Ela apertou o botão sem olhar para ele. A Vértice compra empresas mal administradas. Seu sobrenome não foi critério. A frase o atingiu com mais força do que um insulto. Não finja que isso é apenas trabalho. Helena finalmente se virou. Você passou 3 anos dizendo ao mercado que eu fui embora por instabilidade pessoal. Agora quer usar nossa história para invalidar meu trabalho. Caio baixou a voz. Eu disse o que precisava para impedir que os investidores entrassem em pânico. Você disse o que preservava sua imagem. As portas do elevador se abriram, mas ele colocou a mão entre elas. Você esperou a empresa enfraquecer. Helena olhou para os dedos dele, impedindo o fechamento. Não. Eu avisei que a Aurora enfraqueceria a empresa antes de sair. Você apagou meu nome e manteve o risco. Caio retirou a mão. Bianca tinha relatórios mostrando que suas credenciais foram usadas para copiar arquivos. Minhas credenciais foram bloqueadas antes da suposta cópia. Ele ficou imóvel. Helena entrou no elevador. Você poderia ter verificado. Preferiu acreditar na versão que exigia menos coragem. Naquela tarde, a notícia da presença de Helena vazou para um portal de negócios. A manchete não mencionava sua trajetória na Vértice, nem o colapso financeiro da Valença. Dizia que a ex-esposa de Caio retornara para comandar a possível venda do império do ex-marido. Bianca leu a matéria no celular e disfarçou o alívio. A narrativa de vingança era mais fácil de combater do que uma auditoria. Em menos de 24 horas, colunistas começaram a repetir que Helena usava um fundo agressivo para resolver ressentimentos privados. Fotografias antigas do casamento foram publicadas ao lado de imagens dela entrando no edifício da Faria Lima. Caio convocou Bianca ao gabinete. Você falou com a imprensa. Ela pareceu ofendida. Estou tentando proteger a empresa. Então por que todos sabem que Helena lidera a Operação Bianca se aproximou? Porque isso já não é uma negociação comum. Ela quer que você perca o que mais importa. Caio olhou pela janela para a cidade. Você tem certeza de que ela quer destruir a empresa Bianca? Tocou o colar. Uma mulher não volta, depois de 3 anos, para salvar o homem que a humilhou. Caio não respondeu. O que o perturbava era saber que Helena talvez não tivesse voltado por ele nem para amá-lo, nem para odiá-lo. Talvez tivesse voltado porque já era maior do que a história que viveram. No dia seguinte, Helena visitou o principal canteiro de Aurora, na região metropolitana. Esperava encontrar diretores técnicos. Encontrou dezenas de funcionários reunidos diante dos portões, segurando cartazes contra demissões e fundos especulativos. Alguém reconheceu seu rosto e o murmúrio se transformou em acusações. Ela é a ex-mulher do presidente. Veio vender tudo. Rica brigando com rico, e quem paga somos nós. Helena pediu ao segurança que não afastasse ninguém. Um mestre de obras chamado Jonas se aproximou com o capacete preso sob o braço. A senhora quer dividir a empresa? Helena respondeu que todas as opções estavam sendo avaliadas. O homem soltou uma risada amarga. Para vocês é opção. Para nós é aluguel, escola e comida. As palavras atravessaram a disciplina que ela construíra.
Helena poderia explicar que não criara a dívida que avisara sobre Aurora, que também fora apagada. Nada disso ajudaria aquelas famílias. O senhor tem razão, disse. Se eu decidir apenas olhando para a rentabilidade, o custo cairá sobre pessoas que não escolheram esse risco. Jonas estreitou os olhos. E isso muda alguma coisa? Helena observou os prédios inacabados e respondeu. Ainda não. Mas vai mudar o que eu aceito assinar. Ao retornar a Vértice, Helena encontrou Marta e o conselho reunidos sem aviso. Sobre a mesa havia duas propostas. A primeira previa reestruturação lenta, venda de ativos não essenciais e manutenção da maior parte dos empregos. A segunda, defendida pelos investidores mais agressivos, separava as áreas rentáveis, vendia terrenos e encerrava a Aurora. O retorno seria muito maior e mais rápido. Um conselheiro chamado Álvaro não escondeu a impaciência. Não administramos sentimentos. Administramos capital. Helena folheou as projeções. Fechar a Aurora agora destrói valor junto com os postos de trabalho, ou evita que a empresa continue queimando dinheiro. Marta permaneceu em silêncio, obrigando Helena a sustentar a própria posição. Álvaro empurrou um relatório para ela. Há outro problema. Sua ligação pessoal com Caio é um risco de governança. Se recomendar preservação, dirão que ainda o protege. Se recomendar liquidação, dirão que quer vingança. Helena sentiu a armadilha fechar-se. Então qual é a recomendação do conselho, a operação de maior retorno? Marta finalmente falou. Você tem 10 dias para apresentar uma alternativa superior. Se não conseguir, apoiaremos a divisão. E Helena não basta estar certa. Desta vez precisa convencer quem tem dinheiro para discordar. Enquanto Helena trabalhava até a madrugada, Bianca iniciou um movimento mais perigoso. Reuniu-se com fornecedores ligados a Sampaio Joias e propôs antecipar contratos antes que a Vértice impusesse controles. Também enviou a Caio cópias de antigos relatórios em que constava a atividade ligada ao perfil de Helena. Ela teve acesso a tudo antes de desaparecer, insistiu. Caio analisou as datas e percebeu uma diferença de horas entre o bloqueio da conta e os registros apresentados. Chamou o diretor de tecnologia, que admitiu que as credenciais antigas poderiam ter sido replicadas por um administrador interno. Quem solicitou a preservação do perfil dela perguntou. O homem hesitou. A diretoria de relações estratégicas. Caio sentiu o rosto esfriar. Naquela noite confrontou Bianca no penthouse onde ela passara a viver parte da semana. Você pediu que mantivessem uma cópia das credenciais de Helena. Bianca demorou pouco demais para responder. Para proteger a empresa. E por que nunca me contou? Ela se aproximou com os olhos úmidos, porque você teria corrido atrás dela e ela teria usado isso para voltar. Caio recuou. Pela primeira vez não viu em Bianca a mulher que o admirava. Viu alguém que conhecia seus medos e aprendera a administrá-los. Helena recebeu os registros do setor de integridade da Vértice na manhã seguinte. Eles confirmavam que os documentos atribuídos a ela foram copiados depois que perdera o acesso, mas não identificavam quem executara a ação. Era suficiente para desmontar uma acusação, não para revelar toda a fraude. Ao mesmo tempo, o relatório sobre os contratos da Sampaio mostrava preços acima do mercado, porém, aprovados por diferentes diretores, inclusive Caio. Nada permitia tratá-lo, apenas como vítima. Helena fechou os arquivos e sentiu uma exaustão que não vinha do trabalho. Durante anos imaginara que descobrir a manipulação de Bianca tornaria a traição menos pessoal. A verdade produziu o efeito contrário. Caio talvez tivesse sido conduzido, mas escolhera cada passo conveniente. Escolhera não perguntar, escolhera assinar, escolhera protegê-la apenas enquanto ela permanecia pequena. Marta entrou na sala e colocou diante dela a minuta da proposta de liquidação. O conselho quer sua assinatura preliminar amanhã. Helena passou a mão pelo papel. Se eu assinar, a empresa sobrevive em partes e milhares perdem o emprego. Se não assinar sem uma alternativa viável, você perde o comando da operação. Helena ergueu os olhos. E talvez minha posição. Marta não negou. Poder sem risco de perda é apenas decoração. Na noite anterior à decisão, Helena entrou sozinha no antigo apartamento da Avenida Paulista para recolher documentos que ainda permaneciam guardados. Caio autorizara o acesso,
mas não estava presente. O lugar parecia congelado no tempo. A estante ainda mantinha os livros na ordem que ela escolhera e uma xícara rachada continuava no fundo de um armário. No escritório encontrou a caixa azul marinho do último aniversário. O caderno de couro destinado a Caio nunca fora usado. Dentro dele, a carta que Helena julgava ter retirado do presente estava dobrada entre 2 páginas. Ela reconheceu a própria letra naquela noite. Pretendia pedir que Caio anunciasse ao conselho que todas as decisões estratégicas passariam a ser assinadas pelos dois. No fim da carta, escrevera que não queria tomar o lugar dele, apenas deixar de desaparecer para que ele se sentisse maior. Helena sentou-se no chão com o papel nas mãos. Caio entrou sem que ela ouvisse a porta. Ao vê-la, parou. Eu li essa carta depois que você foi embora, confessou. Helena levantou o rosto ferida e, mesmo assim, assinou a ordem contra mim. Ele não encontrou defesa. Ela dobrou a carta e se levantou. Amanhã o conselho da Vértice decide se sua empresa será cortada em pedaços. E a única pessoa que talvez possa impedir isso é a mulher que você ensinou todos a não reconhecer. Na manhã da votação, a sala do conselho da Vértice estava mais silenciosa do que em qualquer reunião anterior. Sobre a mesa, a proposta de liquidação permanecia aberta na página onde constava o retorno estimado para os investidores. Álvaro falava com segurança, lembrando que a venda dos terrenos das áreas comerciais e da marca Valença produziria um ganho rápido, limpo e defensável. Helena ouviu sem interromper. À sua frente estava a minuta que deveria assinar. Mas ao lado dela repousava o caderno preto levado de São Paulo 3 anos antes. Marta percebeu o gesto e perguntou se havia uma alternativa. Helena fechou a proposta de liquidação. Mas ela exige mais trabalho, menos lucro imediato e coragem para admitir que uma empresa vale mais do que os ativos que conseguimos vender. Álvaro riu. Coragem não aparece em balanço. Helena abriu seu próprio relatório. Também não aparece o custo de destruir uma operação recuperável só porque estamos com pressa. Ela apresentou um plano de reestruturação em 3 etapas, com venda de ativos não essenciais, suspensão de contratos ligados a partes relacionadas, renegociação de dívida e preservação dos projetos capazes de gerar caixa. Ao final, acrescentou a condição que mudaria tudo. Caio deveria deixar o comando executivo. O conselho reagiu de formas diferentes. Alguns investidores se inclinaram sobre os números. Outros olharam para Marta, esperando que ela encerrasse a discussão. Álvaro foi direto. Você quer salvar a companhia e punir o ex-marido. Helena não se defendeu com emoção. Mostrou as projeções. Sem a saída de Caio, os bancos exigiriam garantias adicionais, porque sua permanência simbolizava a continuidade das decisões que levaram à crise. Com uma gestão independente, a empresa teria prazo maior e acesso a novos acordos. Não estou exigindo que ele perca o sobrenome, as ações ou o direito de se defender, disse. Estou exigindo que deixe de controlar uma estrutura cujo risco ele não soube limitar. Marta perguntou quanto retorno o plano produziria. Helena respondeu com um número menor do que a liquidação, mas sustentado por 7 anos. A diferença provocou murmúrios. Então, ela colocou sobre a mesa cartas de compromisso de 2 credores e um estudo sobre o valor de marca caso a empresa preservasse empregos e concluísse os empreendimentos viáveis. Não havia salvador inesperado, apenas semanas de negociação, iniciadas quando ela visitara o canteiro e percebera que o custo social também poderia se transformar em risco financeiro. Ao fim, Marta declarou que a proposta seria levada ao Conselho da Valença naquela mesma tarde. Quando Helena entrou na antiga sala de reuniões da empresa, encontrou um ambiente preparado para uma guerra. Advogados ocupavam as laterais. Representantes dos bancos participavam por vídeo. Funcionários aguardavam no saguão enquanto jornalistas se concentravam diante do edifício. Bianca estava sentada ao lado de Caio, usando novamente o colar de diamantes, desta vez sem escondê-lo. Augusto mantinha o rosto rígido. Helena entregou a cada conselheiro a proposta completa e começou sem introdução. Explicou que a Vértice já controlava créditos suficientes para exigir a execução das garantias, mas se comprometia a suspender esse processo caso o plano fosse aprovado.
A família manteria parte das ações, os projetos saudáveis continuariam e a maior parte dos postos de trabalho seria preservada. Em troca, haveria auditoria independente, afastamento dos executivos envolvidos nas decisões de Aurora e nomeação de uma diretoria profissional. Caio leu a página referente ao próprio cargo. Você quer que eu assine minha saída? Helena sustentou o olhar. Quero que o conselho escolha entre sua cadeira e a sobrevivência da empresa. Augusto explodiu. Isso é chantagem, ela respondeu. Chantagem exige uma ameaça ilegítima. Eu estou apresentando as consequências de contratos que o senhor e seu filho assinaram. Bianca esperou o momento em que a sala se dividiu para atacar. Disse que a proposta de Helena era uma vingança disfarçada de governança e distribuiu cópias dos antigos registros de acesso. Antes de abandonar o casamento, ela retirou informações estratégicas e agora usa esse conhecimento contra nós. Caio olhou para os papéis, mas não repetiu a acusação. Helena pediu que o diretor de tecnologia entrasse. O homem apresentou uma linha do tempo simples. A conta de Helena fora desativada às 9h17 da manhã. Os arquivos foram copiados às 11h42. A autenticação utilizada vinha de um perfil espelho criado pela Diretoria de Relações Estratégicas. Bianca perdeu o sorriso por um segundo. Isso era um protocolo de segurança. Helena abriu outro documento. Então explique por que o perfil espelho foi usado para enviar os arquivos a um endereço ligado a Sampaio Consultoria. O diretor confirmou a origem técnica, mas disse não saber quem autorizara o envio. Helena não acusou Bianca. Apenas permitiu que o silêncio fizesse o trabalho. Alguns conselheiros começaram a folhear os anexos com mais atenção. Pela primeira vez, a narrativa de abandono deixou de parecer um fato e passou a parecer uma construção. Caio virou-se para Bianca. Você sabia que os acessos ocorreram depois do bloqueio? Ela respondeu que agira para proteger a empresa de Helena. Proteger de quê? Ele perguntou. De uma mulher que sempre quis seu lugar. A frase saiu alta demais. Bianca percebeu, mas já não podia recolhê-la. Helena abriu o caderno preto e colocou ao lado uma versão oficial de um relatório antigo. As estruturas eram idênticas. Inclusive, um erro de digitação, corrigido à mão na versão pessoal e repetido no documento apresentado por Caio ao conselho anos antes. Não quero o lugar de ninguém, disse Helena. Quero que parem de chamar de ameaça toda mulher que se recusa a continuar invisível. Augusto exigiu que a discussão voltasse aos números. Helena concordou e apresentou a lista de contratos que seriam suspensos. Entre eles estavam campanhas da Sampaio Joias, consultorias de posicionamento, eventos privados e compras de peças exclusivas registradas como despesas promocionais. Na tela surgiu a imagem do colar. O código gravado no fecho correspondia ao item adquirido com recursos de uma campanha de Aurora. Bianca levou a mão ao pescoço. O gesto confirmou mais do que qualquer discurso. A reunião foi interrompida quando o diretor financeiro recebeu um alerta do sistema de controle imposto pelos credores naquela manhã. Uma tentativa de cessão de direitos sobre 3 imóveis comerciais acabara de ser iniciada em favor de uma empresa ligada à família Sampaio. Bianca empalideceu. Helena não demonstrou surpresa. Ao assumir a negociação, havia criado uma regra temporária que exigia dupla validação para qualquer movimentação de ativos acima de determinado valor. Não sabia quando Bianca tentaria agir, mas sabia que alguém pressionado por uma auditoria poderia cometer um erro. Quem autorizou a operação? Perguntou Marta pela tela. O diretor financeiro verificou os registros. A solicitação saíra da área de relações estratégicas com uma credencial de Bianca. Ela se levantou. Esses imóveis faziam parte de uma compensação já discutida. Caio também se levantou. Discutida com quem? Bianca virou-se para ele. Com você quando aprovou a parceria. Eu aprovei uma campanha. Não a transferência de patrimônio. A segurança arrogante dela se rompeu. Sua família precisava dos Sampaio. Eu mantive investidores, eventos e imprensa ao seu lado quando Helena desapareceu. Helena respondeu sem elevar a voz. Eu não desapareci. Você trabalhou para que ninguém procurasse a versão correta. Bianca tentou transformar a confissão em justificativa. Falou da falência do pai, das portas fechadas das pessoas que atravessavam a rua para não cumprimentar sua mãe.
Disse que reconstruíra o sobrenome Sampaio com as únicas ferramentas disponíveis e que Caio sabia quanto aquela aliança social beneficiava a Valença. Por alguns minutos, não pareceu uma vilã, mas uma mulher apavorada com a possibilidade de voltar ao lugar de onde fugira. Então ela apontou para Helena. Você fala de ética porque agora pode se dar ao luxo. Eu fiz o que era necessário para não ser esmagada. Helena a observou com uma tristeza que irritou Bianca ainda mais. Você não tentou apenas salvar sua família. Você usou funcionários, contratos e um casamento como garantias para o seu medo. Bianca soltou uma risada amarga. E você teria feito diferente. Helena olhou para a proposta de liquidação. Hoje eu poderia ganhar mais destruindo tudo. Não vou fazer isso. Essa é a diferença. A resposta percorreu a sala de modo mais profundo do que qualquer acusação. O conselho entendeu que a maior ameaça de Helena nunca fora a vingança. Era a capacidade de escolher algo que ninguém ali esperava. Com a tentativa de transferência registrada, os representantes dos bancos exigiram o afastamento imediato de Bianca e a abertura de uma auditoria completa. Ela retirou o colar e o deixou sobre a mesa, como se a joia tivesse se tornado pesada demais. Antes de sair, encarou Caio. Você vai entregar tudo a ela depois de tudo o que fiz por você. Caio não respondeu de imediato. Olhou para Helena, depois para os conselheiros e para o logotipo da empresa projetado na parede. Durante anos acreditara que liderar significava impedir que alguém percebesse quanto precisava dos outros. Agora sua permanência era o último obstáculo entre a companhia e uma chance de sobrevivência. Não estou entregando a Helena, disse por fim. Estou devolvendo à empresa o que meu orgulho tirou dela. Augusto levantou-se com fúria. Você não pode abandonar o comando por causa de uma mulher. Caio encarou o pai. Foi tentando provar isso que eu quase destruí tudo. Ele pediu que registrassem seu voto favorável ao plano e sua renúncia imediata à presidência. A decisão não o tornou inocente. Apenas mostrou que pela primeira vez estava disposto a perder poder sem transformar a perda em culpa de outra pessoa. A votação terminou com aprovação por maioria. A Vértice assumiria a coordenação da reestruturação, uma diretoria interina seria nomeada e as garantias não seriam executadas enquanto as metas fossem cumpridas. No saguão, os funcionários receberam a notícia de que não haveria demissão em massa imediata. O alívio não foi uma celebração completa, mas Helena ouviu aplausos isolados quando Jonas, o mestre de obras, apareceu numa transmissão interna, agradecendo pela preservação dos canteiros viáveis. Álvaro telefonou para Marta, ainda contrariado com o retorno menor. Ela respondeu que reputação, continuidade e valor de longo prazo também pertenciam ao balanço, mesmo quando homens impacientes fingiam que não. Helena permaneceu na sala vazia depois que todos saíram. Sobre a mesa estavam o colar, a carta de renúncia de Caio e o caderno preto. 3 objetos que contavam versões diferentes da mesma história. Caio voltou para assinar os últimos documentos. Você venceu, disse. Helena fechou o caderno. Não era uma disputa para ver quem ficava de pé. Ele olhou ao redor. Para mim sempre foi. Eu sei. Foi por isso que você perdeu antes de perceber. Antes de deixar o edifício, Helena desceu ao saguão para falar com os funcionários. Não prometeu que ninguém sofreria, nem fingiu que a recuperação seria fácil. Explicou que alguns projetos seriam vendidos, contratos seriam revistos e executivos perderiam cargos. Também garantiu que cada decisão passaria por critérios públicos e que ninguém seria tratado como dano invisível. Do lado de fora, as câmeras aguardavam uma frase de vingança. Um repórter perguntou como se sentia ao assumir o controle da empresa do ex-marido. Helena respondeu: Eu não comprei o passado. Assumi a responsabilidade pelo que ainda pode ser salvo. Depois entrou no carro da Vértice, sem olhar para trás. No último andar, Caio observou o veículo desaparecer entre as luzes da Faria Lima. Pela primeira vez, o edifício não lhe pareceu um império, mas um lugar que sobreviveria sem ele. Helena, por sua vez, abriu no celular o cronograma da auditoria e viu que a primeira reunião começaria às 7 da manhã. A mulher que saíra de um restaurante em silêncio voltara com poder suficiente para destruir tudo e escolher a construir. Era essa escolha mais do que qualquer cargo que ninguém poderia apagar.
Nas semanas seguintes, a Valença Desenvolvimento deixou de parecer um império e passou a funcionar como uma empresa obrigada a responder por cada decisão. Helena instalou uma comissão independente, afastou executivos ligados aos contratos de Aurora e exigiu que todos os relatórios estratégicos fossem assinados por quem realmente os produzira. Não era um gesto simbólico. Pela primeira vez, analistas, engenheiros e gestores intermediários viram seus nomes aparecer em documentos enviados ao Conselho. Alguns choraram ao receber o reconhecimento que, durante anos, fora absorvido pelos sobrenomes mais poderosos. Helena também recusou ocupar a presidência executiva. Indicou uma profissional de mercado sem vínculos com a família Valença e permaneceu à frente do comitê de reestruturação. Se eu tomar a cadeira dele, todos dirão que foi por isso que voltei, explicou a Marta. A fundadora da Vértice ergueu uma sobrancelha. E você ainda se importa com o que dizem? Helena fechou a pasta. Não como antes, mas me importo com a estrutura que deixamos depois de sair. A decisão surpreendeu investidores que esperavam vê-la transformar Vitória em domínio. Para Helena, porém, poder não significava mais ocupar todos os lugares. Significava poder escolher quais lugares não precisava ocupar. A auditoria levou 2 meses para reconstruir os contratos ligados a Sampaio Joias. Bianca não fora responsável por cada erro da empresa, mas usara a proximidade com Caio para direcionar campanhas, eventos e serviços a companhias controladas por parentes. As transferências de imóveis não chegaram a ser concluídas, o que evitou um processo criminal mais grave, mas a tentativa registrada tornou impossível que ela permanecesse no conselho. Bianca perdeu o cargo. Foi obrigada a devolver bônus vinculados aos contratos e viu a imprensa empresarial abandonar a imagem de mulher sofisticada que reconstruíra a própria família. Quando aceitou falar com Helena, escolheu uma sala pequena na sede da Vértice, longe das câmeras. Parecia menor sem o colar e sem o séquito de assessores. Você conseguiu, disse. Agora todos me tratam como se eu fosse a única pessoa que errou. Helena respondeu sem crueldade. Você não foi a única. Foi apenas quem acreditou que nunca seria examinada. Bianca apertou as mãos sobre o colo. Minha mãe vai perder a casa. Helena respirou antes de responder. A auditoria não vai tirar o que pertence legalmente a ela. Mas também não vou usar o fundo para proteger uma fortuna construída com contratos injustos. Bianca desviou o olhar. Pela primeira vez, não havia ninguém para convencer. Caio começou a cumprir a parte mais difícil de sua renúncia no dia em que descobriu que não seria consultado sobre a escolha da nova diretora executiva. Durante anos, confundira responsabilidade com centralidade. Agora precisava aprender a existir sem ser o homem para quem todas as portas se abriam. Vendeu 2 propriedades pessoais e parte de uma coleção de carros para financiar um fundo destinado aos funcionários prejudicados pelas obras suspensas de Aurora. Não anunciou a decisão em redes sociais. Helena soube por meio dos documentos da reestruturação e ainda assim não o procurou. Caio também enviou ao Conselho uma declaração formal, reconhecendo que os modelos de expansão, os primeiros planos de contenção de risco e parte da estratégia que consolidara a Valença Desenvolvimento haviam sido desenvolvidos por Helena. Augusto tentou impedir a publicação. Você vai destruir sua própria reputação, disse ao filho. Caio respondeu. Minha reputação foi construída sobre a ausência do nome dela. No encontro anual com os acionistas, ele subiu ao palco sem título executivo e repetiu a declaração diante de todos. Não pediu aplausos nem perdão. Disse apenas que o silêncio de Helena nunca fora prova de irrelevância e que sua própria vaidade transformara confiança em apagamento. A gravação circulou pelo mercado. Pela primeira vez, a verdade não dependia da voz de Helena. Apesar disso, a relação entre os dois permaneceu distante. Caio enviou mensagens sobre documentos imóveis e decisões pendentes sempre por canais formais. Helena respondia apenas ao necessário. Quando ele pediu uma conversa pessoal, ela marcou um encontro em um café discreto próximo à Avenida Paulista durante o dia sem música, velas ou lembranças românticas. Caio chegou antes e não tentou tocar sua mão. Não vim pedir que volte, começou. Helena pousou a bolsa ao lado da cadeira. Ainda bem. Ele aceitou o golpe sem se defender.
Quero pedir desculpas sem usar Bianca como desculpa. Ela manipulou fatos, mas eu escolhi acreditar porque a versão dela protegia meu orgulho. Eu traí você antes do restaurante em cada reunião em que aceitei seu trabalho e deixei seu nome fora. Helena sentiu a antiga dor mover-se, mas já não a controlava. E depois do restaurante você me acusou para que ninguém perguntasse por que eu fui embora. Caio assentiu. Oh, Isai. Saber agora não muda quem eu precisei me tornar. Ele olhou para ela com os olhos cansados. Não, mas talvez mude quem eu escolho ser daqui em diante. Helena não ofereceu esperança. Apenas disse que mudança verdadeira não precisava ser assistida por ela para existir. No terceiro mês da reestruturação, Helena visitou novamente o canteiro de Aurora. A parte do projeto havia sido cancelada, outra reduzida, e os empreendimentos viáveis ganhavam novos prazos. Jonas a encontrou perto de uma área onde dezenas de trabalhadores retomavam as atividades. Achei que fundo de investimento só sabia fechar portão, disse com um sorriso tímido. Helena respondeu que alguns portões precisavam ser fechados para que outros não desabassem. Ele contou que a filha iniciara o curso técnico de edificações e queria trabalhar com planejamento. Ela viu a senhora na reunião e disse que queria aprender a falar daquele jeito. Helena olhou para as estruturas de concreto e sentiu algo se acomodar dentro dela. Durante anos acreditara que a única forma de ser forte era sair sem olhar para trás. Agora entendia que também havia força em permanecer tempo suficiente para corrigir o que podia ser corrigido. Naquele mesmo dia, anunciou um programa interno de formação para jovens profissionais e uma nova política de autoria técnica. Marta, ao ler o projeto, comentou que Helena estava tornando a empresa mais difícil de ser apropriada por uma única pessoa. Esse é o objetivo, respondeu. Não queria construir outro império dependente de um nome. Queria uma organização onde ninguém precisasse desaparecer para que outro parecesse maior. Augusto Valença recusou-se a aceitar a nova realidade durante meses. Comparecia às reuniões como acionista e questionava cada decisão, especialmente quando partia de uma mulher que um dia ele tratara como acessório do filho. O conflito final ocorreu quando tentou pressionar a nova diretora executiva a reintegrar dois antigos aliados. Helena pediu que a discussão fosse registrada em ata e apresentou os resultados das auditorias, ligando ambos a contratos superfaturados. Augusto acusou-a de destruir a família. Caio, presente apenas como acionista, interrompeu o pai. A família foi usada durante anos para impedir perguntas. Augusto virou-se para ele com desprezo. Você perdeu a empresa e agora repete as palavras dela. Caio respondeu com uma calma que nunca tivera diante do pai. Eu perdi o controle porque passei a vida tentando provar que não precisava de ninguém. Não vou ensinar o mesmo medo a outra geração. Depois da reunião, Augusto vendeu parte de suas ações e afastou-se do conselho. Não houve reconciliação comovente. Houve limite. Helena percebeu que Caio finalmente enfrentara a origem de sua ferida sem esperar que ela o recompensasse. Isso não apagava o passado, mas impedia que o passado continuasse governando cada escolha. Quando a reestruturação completou 1 ano, a Valença Desenvolvimento voltou a apresentar resultado positivo. O mercado elogiou a recuperação, mas Helena fez questão de que o relatório anual listasse equipes, departamentos e autores dos planos implementados. Seu próprio nome aparecia entre vários outros não acima deles. A Vértice preparava sua saída gradual e Marta ofereceu a Helena a presidência permanente de uma nova divisão de investimentos responsáveis. Você pode continuar comprando empresas quebradas por homens orgulhosos, brincou. Helena sorriu. Prefiro encontrar as que ainda podem aprender antes de quebrar. Aceitou o cargo e passou a dividir a rotina entre São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Em uma conferência no Rio, caminhou sozinha pela orla de Ipanema depois do último painel e percebeu que já não pensava em Caio todos os dias. A ausência dele deixara de ser um buraco, tornara-se espaço. Naquela noite, recebeu uma mensagem curta. O restaurante Mais Verano vai fechar para a reforma no próximo mês. Gostaria de convidar você para jantar lá antes disso. Sem pedidos, sem promessas. Só uma conversa. Se preferir não ir, vou entender. Helena leu a mensagem, guardou o celular e esperou 2 dias antes de responder. O jantar aconteceu numa terça-feira comum sem data de aniversário.
Helena chegou sozinha e encontrou Caio esperando no salão principal, não na sala privada onde tudo começara. Ele parecia diferente, sem seguranças, assessores e pressa. O gerente, que testemunhara a primeira noite, aproximou-se e reconheceu Helena. Por um instante, os três olharam para a porta de madeira escura no fim do corredor. A sala está disponível, caso desejem, ofereceu ele. Helena encarou a porta e sentiu o passado aproximar-se sem poder. Não respondeu. Aqui está bom. Caio não contestou. Durante o jantar, falaram sobre o trabalho sobre Marina, sobre a saúde de Marta e sobre coisas pequenas que um dia pareceram indignas de duas pessoas obcecadas em vencer. Em determinado momento, Caio colocou uma caixa sobre a mesa. Helena ficou imóvel. Não é joia, explicou. Dentro estava o caderno de couro que ela comprara para o 9º aniversário, agora preenchido. Caio escrevera nele durante o último ano, registrando decisões, medos e erros que antes teria escondido. Não precisa ler, disse. Só queria devolver algo que nunca tive coragem de receber. Helena fechou a caixa. Ainda não sei o que fazer com isso. Não precisa saber hoje. Ao saírem, Caio perguntou se poderia acompanhá-la. Até o carro. Helena permitiu. Diante da calçada iluminada, ele parou a uma distância respeitosa. Eu ainda amo você, disse, sem dramatização. Mas entendi que isso não me dá direito a uma segunda chance. Helena observou o trânsito, as luzes dos edifícios e as pessoas entrando e saindo dos restaurantes. 3 anos antes deixara aquele lugar, acreditando que desaparecer era a única forma de preservar o que restava de si. Agora não precisava desaparecer nem permanecer. Podia escolher. Eu não volto para o casamento que tivemos, respondeu. Caio assentiu e a dor em seu rosto não se transformou em pressão. Helena continuou. Mas talvez possamos descobrir devagar se duas pessoas diferentes conseguem construir alguma coisa que não exija que uma delas fique menor. Ele não sorriu de imediato. Apenas respirou como quem recebera não uma promessa, mas uma responsabilidade. Devagar concordou. Helena entrou no carro sozinha. Levava consigo o caderno, mas não a antiga aliança. A porta do Maison Verano permaneceu aberta atrás dela. Meses depois, Helena voltou ao edifício da Valença Desenvolvimento para a última reunião como representante da Vértice. Ao final, entregou o comando integral à nova diretoria e caminhou até a janela de onde Caio costumava observar a cidade. O logotipo permanecia no alto do prédio, mas já não representava uma família acima de todos. Representava centenas de pessoas cujos nomes agora existiam nos documentos, nas decisões e nos resultados. Caio aguardava no corredor, convidado apenas como acionista. Não entrou até que Helena o chamasse. Os dois ficaram lado a lado diante de São Paulo sem tocar um no outro. Não havia garantia de reconciliação, casamento ou final perfeito. Havia verdade, limites e a possibilidade de um afeto que não dependesse de domínio. Helena fechou a pasta e disse que precisava ir. Caio perguntou se haveria no fim de semana. Ela respondeu que talvez, se ele escolhesse um lugar sem portas fechadas. Ele sorriu. Helena saiu primeiro. Não para fugir, mas porque tinha uma vida esperando por ela. Desta vez, quando o elevador se fechou, seu nome permanecia na história que ajudara a construir. 2 anos depois da reestruturação da Valença Desenvolvimento, Helena Duarte acordou antes do despertador no apartamento que comprara perto do Parque Ibirapuera. Sobre a mesa havia 2 pastas, uma da nova divisão de investimentos responsáveis da Vértice Capital e outra da Ponte Aberta, programa criado para formar jovens analistas, engenheiros e administradores. O nome fora sugerido por Jonas, o mestre de obras que um dia a confrontara diante dos portões de Aurora. Segundo ele, uma ponte só cumpria sua função quando ninguém precisava pedir licença para atravessá-la. Naquele sábado, aconteceria a primeira cerimônia de conclusão. Entre os convidados estava Caio, não como presidente patrocinador principal ou representante de uma família poderosa, mas como voluntário que ensinara gestão de risco e responsabilidade corporativa durante o último ano. Helena e Caio não haviam retomado o casamento. Depois do jantar no Maison Verano, começaram a se encontrar uma vez por semana, sempre em lugares novos, sem repetir os rituais da vida anterior.
Não havia motorista esperando mesas reservadas pelo sobrenome Valença, nem presentes caros usados para encerrar conversas difíceis. Às vezes, caminhavam no Ibirapuera. Em outras, tomavam café na Vila Madalena. Caio aprendera a não transformar cada silêncio de Helena em ameaça. Helena aprendera a não interpretar cada falha dele como prova de que qualquer proximidade terminaria em apagamento. Ainda discutiam, mas agora reconheciam os velhos padrões antes que se tornassem armas. Quando Caio perguntou se poderia acompanhá-la, à cerimônia Helena respondeu que já estariam lá pelo mesmo motivo. Ele entendeu. Não precisava entrar ao lado dela para provar que faziam parte da mesma história. O auditório da Ponte Aberta ficava próximo a um dos empreendimentos recuperados de Aurora. O projeto, antes símbolo de arrogância e desperdício, fora dividido e transformado em moradias, áreas comerciais e espaços públicos. Não era o monumento luxuoso prometido por Bianca, mas funcionava. Jonas recebeu Helena ao lado da filha Luana, agora com 20 anos e contratada como assistente de planejamento. Ela queria agradecer pessoalmente, disse ele. Luana apertou a mão de Helena. Eu achava que gente como eu só entrava em sala de conselho para servir café. Helena olhou para o crachá da jovem. Então nunca aceite que usem sua gratidão para impedir você de crescer. Luana assentiu. Helena percebeu que a frase também era dirigida à mulher que ela fora. Durante anos confundira amor com dívida e discrição com lealdade. Caio chegou carregando materiais para os alunos. Vestia camisa clara sem gravata e esperou Helena terminar a conversa antes de se aproximar. Ela perguntou se Augusto viria. Caio balançou a cabeça. O pai continuava longe do conselho e raramente aparecia em eventos ligados à empresa. Caio mantinha contato limitado, ajudava nos cuidados de saúde, mas recusava qualquer conversa que transformasse Helena ou a nova diretoria em inimigos da família. Ele perguntou se o programa levaria o sobrenome Valença, contou. Helena arqueou uma sobrancelha. E o que você respondeu? Caio olhou para os alunos. Que o objetivo era formar pessoas, não preservar sobrenomes. Helena tocou de leve o braço dele antes de entrarem. Não era absolvição. Era reconhecimento de uma mudança que já não dependia de discursos. A cerimônia começou com depoimentos dos alunos. Um rapaz contou que quase desistira por não conseguir pagar o transporte. Uma analista explicou que pela primeira vez tivera seu nome incluído num relatório enviado a investidores. Luana apresentou um estudo sobre segurança de obras e redução de desperdícios. Quando chegou a vez de Helena falar, ela não contou a história do colar nem do divórcio. Falou sobre autoria. Disse que empresas raramente eram destruídas por uma única decisão espetacular. Começavam a adoecer quando pequenas contribuições eram apropriadas, perguntas desconfortáveis eram silenciadas e pessoas aprendiam que discordar significava perder espaço. Não permitam que transformem o trabalho de vocês em gentileza invisível, declarou, mas não usem o reconhecimento como desculpa para esquecer quem será afetado por suas decisões. Ter voz não é falar mais alto, é assumir responsabilidade pelo que se diz e pelo que se assina. Na primeira fila, Caio abaixou os olhos. Ele conhecia o peso de cada palavra. Depois da cerimônia, Marta apareceu sem avisar, usando óculos escuros e reclamando do calor. Entregou uma placa ao programa e chamou Helena de lado. Um fundo estrangeiro queria comprar parte da nova divisão e oferecia a ela a presidência global. O cargo exigiria longas temporadas fora do Brasil. 2 anos antes, Helena teria aceitado imediatamente para provar que nenhum homem ou cidade podia prendê-la. Agora a decisão não precisava ser fuga nem demonstração de força. Quando precisam da resposta, perguntou. Em 3 semanas. Marta observou Caio, ajudando os alunos a guardar cadeiras. Não escolha por medo de perder o que construiu com ele. Helena cruzou os braços. Também não vou escolher por medo de perdê-lo. Marta sorriu. Então finalmente aprendeu alguma coisa. Caio mostrou a Helena uma pequena sala recém-aberta no centro de formação. Na porta havia uma placa, Arquivo de Autoria e Memória Institucional. O espaço reunia versões originais de projetos, depoimentos de funcionários e registros de decisões importantes. Não era um museu dedicado a Helena.
Havia nomes de engenheiros, assistentes, contadores e arquitetos que antes raramente apareciam fora de documentos internos. Numa parede estava a primeira página do modelo de reestruturação que Helena escrevera no caderno preto. A legenda informava sua autoria e explicava que o plano fora adaptado para salvar a companhia. "Você autorizou isso?" perguntou. Caio disse que a comissão histórica decidira incluir o documento. "Eu apenas entreguei os arquivos." Helena percorreu a sala devagar. Em outra época, teria suspeitado de um gesto para reconquistá-la. Agora sabia distinguir reparação de espetáculo. "Obrigada." Caio respirou fundo. "Não fiz para receber isso. Eu sei, por isso estou agradecendo." Luana apareceu com um envelope. Dentro estava a carta escrita para Caio no 9º aniversário de casamento. O documento fora encontrado entre os materiais enviados ao arquivo, mas a comissão não sabia se deveria exibi-lo. Helena releu as linhas em que pedia para ser reconhecida como parceira. Durante muito tempo sentira vergonha daquela esperança. Naquele dia viu apenas uma mulher tentando salvar o amor sem ainda saber salvar a si mesma. Procurou Caio e disse que a carta não deveria ficar no arquivo. Ele concordou imediatamente. "É sua." Helena segurou o envelope. "É nossa, mas não pertence à empresa. Rasgá-la seria negar quem tinham sido. Exibi-la transformaria a dor em patrimônio público." Helena decidiu guardá-la no caderno que Caio lhe devolvera. Algumas histórias precisavam ser reconhecidas sem serem oferecidas ao mundo. Naquela noite, os dois jantaram num restaurante simples. Helena contou sobre a proposta internacional. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. "Você quer aceitar?" "Ainda não sei." Ele apoiou as mãos sobre a mesa. "Então descubra o que quer antes de pensar em mim." Helena procurou algum sinal de ressentimento. "Você não tem medo de que eu vá embora?" Caio soltou o ar devagar. "Tenho, mas meu medo não pode voltar a ser uma prisão para você." A resposta não apagou os anos anteriores, mas mostrou a distância percorrida. Helena explicou que o trabalho exigiria temporadas em Londres, Lisboa e Nova York, embora a sede continuasse em São Paulo. Não fizeram promessas grandiosas. Conversaram sobre horários, viagens, limites e sobre a possibilidade real de o relacionamento não resistir. Pela primeira vez, o amor entre eles não era destino inevitável. Era uma escolha que precisaria ser renovada. 3 semanas depois, Helena aceitou o cargo. Com uma condição: a divisão internacional. Teria sede operacional no Brasil e investiria prioritariamente em empresas latino-americanas dispostas a adotar políticas de autoria, transparência, proteção de trabalhadores. O fundo concordou após longas negociações. Caio não compareceu à assinatura porque Helena não precisava que ele fosse testemunha de cada conquista. À noite, apareceu no apartamento dela com comida e uma garrafa de vinho. Não trouxe joias. Helena contou que viajaria por 2 meses. Caio respondeu que estaria ali quando ela voltasse, mas não de forma passiva. Continuaria com a ponte aberta, estudaria governança e manteria limites claros com o pai. Sentaram-se no chão cercados por livros e documentos. A cena não tinha a elegância do antigo penthouse, mas possuía algo que aquele lugar jamais tivera espaço suficiente para 2 pessoas inteiras. 1 ano depois, Helena retornou de uma viagem e encontrou Caio esperando no aeroporto de Guarulhos com 2 cafés. Ele não trouxe flores nem fotógrafo. "Você ainda quer construir alguma coisa comigo?" perguntou. Helena pegou um dos copos. "Depende do que chama de construir." Caio retirou do bolso uma chave, não um anel. Explicou que alugara uma casa pequena perto do parque, com 2 escritórios separados e nenhum cômodo decorado sem a opinião dela. Não pediu que abandonasse o apartamento nem que se mudasse imediatamente. Apenas propôs que experimentassem dividir um espaço alguns dias por semana. Helena lembrou-se de todas as portas da história deles: a do restaurante que não abriu, a do penthouse que fechou e a da sala de conselho onde entrou sem pedir licença. Aquela chave era diferente. Não representava posse nem perdão completo. Era um convite com saída. "Vou ficar com ela", disse. Caio sorriu. "Isso é um sim." Helena guardou a chave. "É uma possibilidade. Não estrague tentando transformar lá em certeza." Na inauguração do 2º núcleo da Ponte Aberta, meses depois, Helena viu uma frase escrita por Luana: "Ninguém cresce de verdade
ocupando o lugar que precisou tirar de outra pessoa. A frase resumiu algo que ela demorara anos para compreender. Bianca tentara sobreviver apagando outras mulheres. Caio tentara parecer forte, escondendo a contribuição da esposa. Augusto preservara poder, ensinando o filho a temer dependência. Helena quase transformara a própria dor em distância permanente. Todos haviam tentado crescer, reduzindo alguém, inclusive a si mesmos. A diferença estava em quem aceitara interromper o ciclo. Helena ainda não usava a aliança. Talvez usasse um dia, talvez não. Ao fim da cerimônia, Caio perguntou se poderiam ir para casa. Helena olhou para a chave em seu chaveiro. Podemos, mas amanhã cedo tenho reunião. Ele respondeu que prepararia o café. Os dois caminharam juntos, sem que nenhum precisasse andar atrás. Esta história foi criada como um drama romântico de entretenimento, mas sua mensagem vai além da traição e da vingança. Ela fala sobre o trabalho invisível de pessoas que ajudam a construir empresas, famílias e carreiras sem receber reconhecimento. Também mostra que o silêncio pode ser uma forma de dignidade, mas se torna perigoso quando permite que outros reescrevam nossa história. A trajetória de Helena ensina que a autoestima não nasce apenas de vencer quem nos machucou. Ela nasce quando reconhecemos nosso valor, estabelecemos limites e usamos o poder sem repetir a crueldade de quem nos feriu. Helena não salva a empresa por amor a Caio. Ela a salva porque se recusa a destruir trabalhadores inocentes para obter uma vitória pessoal. Caio representa a responsabilidade sem desculpas fáceis. Ele foi manipulado, mas escolheu acreditar na versão que protegia seu ego. Sua mudança só se torna verdadeira quando aceita perder poder, reconhecer publicamente o trabalho de Helena e reconstruir a vida sem exigir perdão como recompensa. Como entretenimento, a narrativa oferece romance, traição, tensão empresarial, reviravolta e uma volta por cima emocional. Como reflexão, pergunta: até que ponto o amor pode sobreviver quando uma pessoa precisa diminuir para que a outra se sinta grande? A resposta é clara: nenhum relacionamento saudável exige o desaparecimento de alguém. O verdadeiro recomeço acontece quando duas pessoas conseguem permanecer inteiras, responsáveis e livres para escolher uma a outra.